Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago e o tema da live de hoje é: se você quer um bom plano de estudos, eu vou te mostrar o caminho aqui. E essa aqui é a parte 2, inclusive, que eu comecei ontem, né? E aí eu até cortei o cabelo, que é para você saber a diferença de uma para outra. Primeira parte, cabeludo. Segunda parte, cabelo pequeno. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma breve revisão do que a gente viu ontem e continuar. A gente viu ontem isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui, ó. É verdade? Tá faltando puxar para cima. Isso. Então a gente viu aqui, ó. O primeiro, a gente vai dividir esse plano em 4 tópicos. E esses tópicos, desses tópicos, 2 são sem a guitarra e 2 com a guitarra, tá? Então, ó, primeiro tópico, revisando rapidinho, é fazer o banho de som. Se você quiser ver com mais detalhes, você vai assistir a aula de ontem, a parte 1. Tô com uma irritação aqui no nariz, em suma. Deixa eu só ver aqui, tá legal. Então, você vai ver o banho de som lá na primeira parte. Eu vou explicar lá, você vai entender direito, tá? E essa parte aqui sem instrumento, você não precisa do instrumento. A segunda parte desse plano de estudo também é sem instrumento. Obviamente, você, quando tiver com instrumento, você vai conferir as coisas que você praticou sem ele. Que é como internalizar o acorde maior e como realmente internalizar, como tornar isso aqui muito profundo. E a mesma técnica que serve para você harmonizar esse acorde serve para você harmonizar, perdão, para você internalizar este acorde, serve para você internalizar qualquer outro. E aí, depois na terceira parte, a gente falou, eu falei dessa parte de conhecendo o braço da guitarra sem mistério, tá? Você vai fazer isso durante 10 minutos, está explicado lá também o que é essa parte que você tem que fazer, que o poder dessa parte, né? Eu falei de exemplos, dei exemplos do que já aconteceu comigo. Por exemplo, você está tocando e tem uma nona menor, como é que você internaliza realmente o nome das notas no nível subconsciente para que ela realmente pule na sua mão. Então, ó, vamos lá. Deixa eu escrever um negócio aqui. Deixa eu escrever um negócio aqui para essa parte aqui. É o seguinte, ó. Não use as oitavas, tá? Eu não recomendo que você... Como assim? Que você use as oitavas? Que você não use as oitavas para encontrar uma nota. Então, quando você faz... Sabe quando você faz assim? Peraí, essa nota aqui é seu oitavo? Ah, tá, lá. Não, você não deve fazer isso. Essa técnica que eu mostrei ontem, ela faz com que você saiba o nome da nota independente de referência. Você sabe porque sabe. Você já reparou uma coisa? Só que falando um pouquinho dessa parte, você reparou que essas cordas aqui, você sabe mais do que as de baixo? Por exemplo, aqui, Dó sustenido, Fá sustenido, né? Si, Lá, você sabe mais do que as de baixo. E por quê? Tem uma explicação. Porque você leu muita cifra assim. Então, quando você, por exemplo, você está aqui e você faz assim, sei lá, tá escrito assim, Lá bemol com sétima maior. Tá tudo errado, né? Tem que tirar isso aqui. Isso. Lá bemol com sétima maior. Quantas vezes você não olhou para isso aqui e fez isso? Então você começa a associar isso aqui com aquilo ali. E por isso que você acabou decorando mais essas aqui e menos as de baixo, né? Agora, com essa técnica que eu te mostro aqui, te mostrei na primeira parte dessa aula, você também consegue ter o mesmo resultado com as outras cordas. E agora, hoje, a gente vai completar falando dessa última parte aqui, tá? Que é praticar os shapes dos intervalos em vez de praticar os shapes das escalas. Como assim? Ó, eu falei na aula passada que você precisa saber
você precisa saber o shape de 2 intervalos. Claro que você precisa saber de todos, mas esses aqui, eles te ajudam a encontrar os outros. Você começa por esses e depois, obviamente, você vai saber os outros, tá? Você vai treinar os outros isoladamente também. Você não vai depois ficar fazendo esse cálculo que eu vou te mostrar, mas isso aqui é um pontapé inicial para você. E quais são esses intervalos? Oitava, oitava, oitava. Por que não escreve? Agora foi. Oitava, justa e quinta, justa. São esses dois aí. Então vem pra cá. Olha só. Olha só. Vamos pegar daqui. Então você tem uma nota aqui, tá? Você precisa saber a oitava pra cá e a oitava pra lá. Ó. Ela tem a oitava pra cá. Se a nota estiver na sexta corda, ela tá aqui. Isso aqui todo mundo conhece, acho que é bem tranquilo. Na corda de baixo, na corda lá, o shape é igual. É isso aqui, ó. Depois, na corda de baixo, o shape muda um pouco, ele vem pra frente. E na corda de baixo, o shape vem pra cá. Beleza. Pra lá, o shape é um pouco diferente. Assim é o oitavo, então você tem que pular uma corda a mais e uma casa a mais pra lá. Tá? E depois, aqui você tem assim e aqui você tem assim. Isso aqui você tem que decorar, por exemplo, eu pego essa nota. Bom, eu tenho a oitava dela pra cá ou eu tenho a oitava dela aqui. Isso aqui tem que estar rápido pra você. Tá? Você tem que saber esse shape. Igual você sabe esse shape aqui, você sabe, quando você faz isso, fala, isso aqui é sétima maior. Você faz isso aqui, você fala, isso aqui é dó maior, isso aqui é acorde maior, né? Você faz isso aqui, você sabe, isso aqui é um acorde menor. A mesma coisa com isso aqui, você vai olhar isso aqui, ó, isso aqui é oitava, tá? Então, oitava e oitava. Muito bem. O outro intervalo é a quinta justa. E a quinta justa, ela é tipo a oitava, só que você... O shape dela, né? Tipo a oitava, só que você sobe uma corda. Então aqui, se era isso, fica isso. Aí é o power chord, todo guitarrista tem obrigação de saber. Se não souber, não é guitarrista. Aqui, né? Embaixo a mesma coisa. Embaixo a mesma coisa. Aí aqui ele abre a quinta justa e aqui fecha de novo. Então ficou assim. E tem pra lá também, que pra cá é muito comum, porque você usa para se acompanhar com power chord, com distorção e tal. Agora é legal também saber pra lá. Pra lá é tipo a oitava, ó. A oitava era aqui, só que a quinta é em cima. Uma corda acima. E a quinta faz um negócio legal aqui, ó. É fácil de decorar, porque são duas assim e depois duas assim, fechadas. Tá? Então qualquer nota, se eu peguei essa nota aqui, eu sei que a quinta dela tá pra lá ou pra cá, entendeu? Isso aqui é super importante você saber. Depois que você pegar isso aqui, aí você vai começar a ver os outros intervalos. Ó, por exemplo, se eu sei a oitava, então eu sei que a sétima maior tá aqui. Esse aqui é o shape da sétima maior. Esse aqui é o shape da sétima menor, né? Esse aqui é o shape da sexta maior, sexta menor. E aqui, olha lá, quinta justa. Olha lá a quinta justa que a gente já viu. Então, ó, com a quinta justa agora subindo, se eu subir, quinta aumentada, ou sexta menor, que é a mesma casa, né? O intervalo na teoria é diferente e tal, né? No sistema não temperado as notas são diferentes, mas na guitarra é a mesma casa, você vai fazer no mesmo lugar, né? Então, aqui é quinta justa, quinta aumentada, aqui é a sexta maior, ó, que está um tom acima da quinta justa, sétima menor, e aqui você já está vendo a oitava já, ó. Sétima maior, sétima menor, então você cercou esses intervalos aqui, entendeu? Agora, pensando na quinta justa aqui, com esse shape, se você voltar, você tem quarta aumentada, ou quinta diminuta, né? Voltou, você tem quarta justa, voltou, você tem terça maior, terça menor, segunda maior, segunda menor. Ele voltou. E a segunda, essa parte toda até a quarta aqui, segunda menor, segunda maior, terça menor e terça maior, você também tem aqui, ó.
Você só não consegue tocar harmonicamente. Então, ó, segunda menor, segunda maior, segunda terça menor e terça maior. Aí a quarta a gente já faz aqui. E a mesma coisa vale para qualquer lugar. Então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho essa quinta. Aí o shape é diferente. Então o shape de todos os outros intervalos vão ficar diferente. Então aqui, isso aqui é uma quinta diminuta. Isso aqui é uma quarta justa. Eu falei esses dias aí sobre acorde quartal e você faz quartas justas, ó. Quarta justa, só que aqui, ó, a quarta justa é assim. Porque se a quinta justa é assim, quarta justa é assim. E aí você anda, ó, terça maior, terça menor, em suma. Com isso você consegue agora ver qualquer intervalo. E aí o ideal é que você comece pela oitava justa e pela quinta justa para decorar os shapes os desenhos, né, desses intervalos, e com isso depois decorar os shapes dos outros intervalos, tá? Não é legal você ficar fazendo essa conta. Então você tem que saber que isso aqui é uma sétima maior. Quanto mais você fizer isso, melhor para você, tá? E aí, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui agora isso em questão de escala e arpejo, tá? Agora, por que isso é importante? Saber isso aqui, os shapes dos intervalos. Porque, como eu falei, comecei a falar ontem, tanto as escalas, quanto os acordes, quanto os arpejos, que são as coisas, as ferramentas mais importantes para você tocar qualquer coisa, para você improvisar, para você harmonizar, para você fazer qualquer coisa em música, tudo vai ser uma dessas três coisas, né? Ou você tá aquilo é uma escala, aquilo é um arpejo, aquilo é um acorde, ou é a combinação disso tudo, né? Notas cromáticas também, mas assim, dependendo da forma como você combina as escalas, a escala cromática também é uma escala, então em suma, todas as notas estão ali, compreendidas. E tudo isso, tanto escala quanto arpejo quanto acorde, são intervalos, tá? Então é importante porque você vê tudo. Você vê a escala, você vê o arpejo, você vê o acorde. E ó, deixa eu te mostrar isso aqui agora, num diagrama melhor. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, aqui daquele tamanho tá bom, né? O que acontece? Ó, aqui em cima, vamos lá. Aqui em cima você tem aqui um acorde de referência para dentro dessa escala. Aqui você tem essa escala aqui, ó. Na verdade, esse shape dessa escala aqui, ó. Que é o shape do jônio em dó. E você reparar que você tem as funções, né? Tudo que é verdinho, nota do acorde. Os azuis são as nonas, os amarelos são as sextas, onde estão as sextas, e os vermelhos são onde estão as quartas. E aí, se você reparar, olha só que interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, um aqui, tá vendo? Então, ó, repara só. Do 1 pro 2 aqui, ó, você tá vendo o intervalo. Olha aqui do 1 pro 5, ó, você tá vendo o intervalo. Olha aqui a sétima, ó. Ó, você vê tudo. Você tá vendo os intervalos. Você consegue enxergar o instrumento de uma outra maneira. Ó, dá uma olhada nesse acorde aqui, por exemplo. Ó. Ele tá aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é uma quinta. Aqui é a sétima maior, ó. Olha aqui a terça. Agora vem pra cá, pra eu aproximar mais pra você ver. Pega esse acorde. Com aquilo que eu te mostrei, você começa a enxergar o acorde de um outro ponto de vista. Ó, por exemplo, aqui eu sei que é quinta. Aqui eu já sei que é a sétima maior, porque aqui é a oitava. Então a sétima maior está aqui, ó. Então eu já sei que isso aqui é a fundamental, a quinta, a sétima maior. E aqui é a terça maior. Por que é a terça maior? Porque esse desenho aqui também é de terça maior. E por quê? Ou se você oitavar essa nota para cima ou essa para baixo, você vai ver a terça maior. Vou oitavar essa para baixo, ó. Eu sei oitava. Olha ali, isso aqui é terça. Então aquela nota está ali, então isso aqui é uma terça. Então isso aqui é 1, 5, 7, 3. É muito importante que você veja os intervalos dentro das coisas.
seja acorde, arpejo, escala, para você não ficar só decorando um shape, senão você vai se tornar realmente um decorador de shape de coisas, de escala, não sei o quê. E se for para ser um decorador de shape, que seja um decorador de shape de intervalo, porque o intervalo vai clarear as coisas para você. Então, decora o shape do intervalo, que ele vai te ajudar a enxergar as outras coisas, sacou? Ó, por exemplo, serve para qualquer coisa. A partir do momento que eu faço isso aqui, esse acorde, e eu tô vendo que aqui é quinta, aqui é sétima, aqui é terça, por causa disso aqui, e eu poderia inclusive oitavar essa nota aqui, e aí comparar essas duas, e eu vou ter a terça aqui, porque a quinta justa aqui é assim, ó. Então, quarta aumentada, quarta justa e terça maior. Então, terça maior. Com isso, eu consigo mexer nos acordes e continuar entendendo. Então, peraí. Se eu mexer aqui, por exemplo, na sétima, eu tenho a sétima menor aqui, porque a oitava está aqui e a sétima menor aqui. Ó. Se eu mexer na terça, eu tenho a terça menor com a sétima menor. Se eu quiser, eu posso voltar à sétima, ó. Agora eu tenho sétima maior, esse acorde aqui. Tenho quinta justa, sétima maior, terça menor. Sacou? Eu posso fazer o acorde que eu quiser aqui. Posso fazer esse acorde aqui, ó. O que é isso? Olha ali. De cara, ó, tem a quinta diminuta aqui, tem sétima menor aqui e tem terça menor aqui. Porque se eu oitavar essa nota para cá, ela é uma terça menor. Então eu tô vendo as coisas. A mesma coisa acontece em relação, por exemplo, a um arpejo. Por exemplo, eu vou pegar um arpejo de Dó maior aqui, né? Tô começando na quinta, né? Que é o arpejo de Dó, tô começando no Sol. Aí depois disso aqui eu tenho um aqui. Agora olha só. Esse aqui é a terça, ó. Aqui é a terça. Essa aqui, ó, em relação a esse 1, ó, é a quinta. E aquela ali onde começou também é a quinta, porque se eu oitavar essa aqui, ó, é a quinta. Tá vendo? Aqui, ó, oitava. Aqui é a terça. Por quê? Porque essa nota oitavada tá aqui, e isso aqui é uma terça. E isso aqui, ó, é a quinta. Por quê? Porque eu posso oitavar para cá, ó. Eu sei oitavar para cá também, então ela continua sendo quinta, ó. Então isso aqui é uma quinta. Isso aqui é quinta e isso aqui é quinta. Quando você faz isso, você começa a ver os intervalos de uma outra maneira. Ó, isso aqui é uma quinta também. Então isso aqui que sempre foi quinta para você, agora você sabe que isso aqui é a mesma coisa. Você está vendo que é a mesma coisa. Entende? Isso funciona para qualquer tipo de acorde. Por exemplo, eu vou pegar aqui agora um acorde desse aqui, ó. Esse aqui é um Sol 7, quinta aumentada e nona aumentada. Só que quando você olha para os intervalos e você treina o shape deles e realmente você decora, você aprende, né, aquilo, igual você sabe o shape da escala pentatônica, escala maior, etc., você começa a olhar para um acorde desse e enxergar as coisas. Você não está mais preocupado com a forma do acorde, mas você está enxergando. É claro que a forma do acorde é importante, senão você não consegue executar. Mas você está vendo por dentro dele, você está tendo uma visão mais profunda. Você está vendo assim, ó. Bom, para começo de conversa, quando eu faço isso, eu não toco essa corda, né? A corda Lá. Não toco. Eu só estou fazendo essa pestana aqui porque não tem jeito, não tem mais dedo. Agora, isso aqui, ó, é o quê? É uma sétima menor. Por quê? Porque isso aqui é oitava. Ó. E eu poderia vir daqui também, ó. Quinta justa, quinta aumentada, sexta maior, né? E aqui, ó, sétima menor. Então, tô vendo isso. Continuando dentro do acorde, tenho isso. Agora a próxima nota é essa. O que é isso aqui? Isso aqui é terça maior também. Por quê? Se eu oitavar essa nota, eu tenho quem aqui? Terça maior. Porque eu sei que aqui é quinta justa, quinta diminuta, quarta justa, terça maior. Então, se isso é uma terça maior, eu pegar essa nota e oitavá-la para cá, isso aqui também é terça maior. Ó. Só que tá, na verdade, é um intervalo composto, está distribuído aqui em outras oitavas, mas é a mesma coisa. Para efeito do acorde, a gente vai continuar chamando isso aqui de terça maior. Então tem a sétima menor aqui, tá vendo? Ó? A terça maior aqui, e quem está embaixo dele? Olha que interessante. Ó, isso aqui, se eu oitavar para cá, eu vou perceber que é a quinta aumentada.
né? Ou a sexta menor, que aí vai ser 13ª bemol ali, que como eu estou pensando no alterado, eu vou chamar de quinta aumentada. Mas não é tão importante não, o mais importante é realmente você executar o som, né? Até porque a escala alterada a gente não sabe direito qual é o intervalo, né? Se a gente for parar para analisar, a origem da escala alterada é o superlóquio, e aí realmente seria a sexta menor, mas em suma, não vou entrar nesse assunto agora. Então aqui eu tenho uma quinta aumentada, ó. Quinta justa, quinta aumentada, oitavei. Olha ali, tá vendo? Isso aqui, ó, é a nona aumentada. Por quê? Vamos lá. Porque primeiro que aqui é a nona. E por que aqui é a nona? Vamos ver, a oitava tá aqui, não tá? Então, ó, um tom acima da oitava é a nona. Agora, se eu pegar essa nota e oitavar, eu sei oitavar lá pra cá também, não só pra lá, mas pra cá também. Então, vamos voltar. Ó, eu tô aqui, oitava, nona, oitavou a nona. Pronto, agora ela tá lá embaixo. Então, isso aqui é uma nona maior. Então, isso aqui é uma nona menor. E isso aqui é uma nona aumentada. E se eu fizer isso aqui, eu tenho sétima menor, terça maior, quinta aumentada e nona aumentada. E com isso, se eu quiser, por exemplo, um sol 7, quinta diminuta e nona aumentada, eu vou saber fazer. Porque é tudo igual, só que eu sei que a quinta está aqui, eu só jogo ela para cá, quinta diminuta. Só é bem difícil de fazer, né? Aí você deixa o baixista tocar o baixo, você toca aqui, ó. E ele faz assim. Aí sai o acorde. Mas em suma, você sabe manipular os intervalos, cara. E isso é fantástico. Isso para você te ajuda. Por quê? Por que te ajuda? Sabe, se você quer se sentir livre para improvisar, você precisa disso. Por quê? Porque quando você está improvisando e você se sente travado, um dos motivos é que você não está enxergando nada. Eu sei porque eu já passei por isso. E assim, quando a gente não enxerga nada, assim, você não está vendo, você não está entendendo o que está acontecendo, você está olhando e não sabe, você começa a ficar nervoso, fica perdido, se sente travado. Entende? Como é que eu vou dizer? Se você quiser entender como funciona, tá? Se você quiser entender, é isso. Se você quiser entender como funciona a improvisação, você precisa saber essas coisas, porque isso vai te ajudar, vai clarear. Por exemplo, quando você for tirar um solo, quando você for tirar uma frase, você vai enxergar as coisas na frase. Isso vale para frase também, sabe? Eu ensino muitas frases aqui. E aí, por exemplo, se eu te ensino uma frase, uma matriz, né? Você faz uma matriz alterada. Não é mais só uma digitação. Você fala, pô, o acorde está aqui, caraca, ele parte da nona aumentada. Sabe? Você consegue conversar. Eu falo, você entende. Se você fizer isso, se você tem aquela sensação de eu falo uma coisa e você está meio que boiando, você não está entendendo que está muito difícil, se você fizer isso aqui, você começa a decifrar as frases. Claro que no início não vai ser automático, mas depois vai começar a meio que a ser mesmo. Então essa frase, por exemplo, ó, olha que louco. Eu tô vendo que ela é nesse acorde, então ela começa na nona aumentada. Aí isso aqui, ó, é a nona menor, cheguei no 1. Inclusive essa nota aqui, eu já sei que ela é uma nota cromática. Por quê? Porque essa escala não tem nona. Não tem nona justa, não tem nona maior. Então eu fiz nona aumentada, nona maior, nona menor. Cheguei na fundamental. Depois, ó, isso aqui é a sétima. Por que é a sétima? Porque eu tô vendo que se eu oitavar essa nota aqui, ó, olha ali, ó, eu sei fazer a oitava, então eu sei que isso aqui é a sétima. Então se aqui é a sétima, aqui também é a sétima. E depois de um tempo você começa a olhar para isso aqui como sétima também, sétima menor. Obviamente isso aqui vai ser sétima maior e vai aumentar até a sua possibilidade de formar os acordes. Você vai começar a pensar de outra maneira para formar os acordes. Então um acorde, por exemplo, que era isso,
talvez você já comece a pensar numa possibilidade diferente. Então, o que eu fiz? Peguei esse acorde e falei, ó, bom, eu vou pegar essa quinta e vou oitavá-la para cá. Aí ela vai ficar aqui. Então, beleza. Então, tirei ela dali e fiquei assim agora. Que também é uma opção. Depois, peguei essa sétima, joguei ela para cá, porque isso aqui também é sétima. Então, eu reorganizei, ó. Quinta, vê se você tá vendo agora, ó. Quinta, terça, porque, ó. E sétima maior, ó. Que aqui é a oitava, a sétima maior tá ali também. Depois chega uma hora que isso aqui é sétima maior para você também, então você já monta direto. Eu vou pegar e fazer esse acorde aqui. Eu já tô vendo que aqui é quinta, que aqui é terça e que aqui é sétima, porque isso também já é sétima. É muito interessante fazer esse processo. Então, ó, voltando à frase, para finalizar aquela frase. Então você faz. Aqui é sétima menor, aqui é quinta aumentada. Aqui é terça, aqui é a nona aumentada, que é no mesmo lugar da terça menor, na mesma casa da terça menor. E aqui, ó, a nona menor, porque a oitava tá aqui. E aqui eu cheguei nessa nota, que eu posso estar aqui ou posso estar aqui, aí depende. Mas em suma, você tá vendo como que isso aqui muda a maneira como você olha? E agora é importante você entender o seguinte. Num primeiro contato, você pode falar assim, cara, mas eu estou fazendo um esforço mental para te entender, assim, eu entendi dos intervalos e tal, mas estou fazendo um esforço para acompanhar isso. Então, porque essa informação está na sua mente consciente, se isso está acontecendo. Porque é uma novidade para você e aí está na mente consciente. Obviamente não é novidade para todo mundo, tem gente que já saca esse negócio, mas não é comum, tá? Não, definitivamente não é comum se estudar assim. Por exemplo, vocês estão assistindo aqui agora, vocês pensam dessa forma? Assim, vocês têm o hábito de estudar os intervalos, os shapes dos intervalos? Digita aí no chat para mim, por favor. Vocês que estão assistindo ao vivo agora. E você que está assistindo a gravação também, coloca no comentário. Você tem o hábito de estudar? Já parou para pensar? Tipo, digita aí. Ah, é óbvio, Thiago, eu sempre fiz isso. Ou então digita aí. Cara, nunca parei para pensar nesse negócio. Nunca fiz dessa forma. Me prendia mais a shape de escala mesmo e de arpejo. Nunca parei para pensar que o intervalo seria legal porque ele constrói as coisas. Então, na verdade, eu devia saber eles, né? Então, coloca aí. Então, resumindo, se você quiser ter mais liberdade para improvisar, você precisa disso aqui. E você já entendeu o porquê. Entende? É muito legal isso, cara. Muito legal. E outra coisa, se você não sabe como estudar, a gente está falando de plano de estudos. Tá aqui, uma maneira de você estudar. E isso aqui faz de cara você improvisar depois, quando você domina isso aqui, você entende mesmo, faz você improvisar sem pensar em escala. Eu entrevistei o Rodrigo ontem, que é aluno do DNA da improvisação, e ele fala esse negócio. Cara, não penso escala. É outra coisa que está guiando. Então, é óbvio que tem outras técnicas também, mas se você fizer isso aqui, muita coisa muda. E olha só esse plano de estudos. Olha só esse plano de estudos. Você tem. Então, você vai ter contato com os álbuns, né? Então, você vai estar fazendo um processo de absorção, né? Imersão na música. Depois você tem essa técnica aqui, que vai melhorar o teu ouvido. Depois você vai visualizar a nota e saber ela sem pensar na nota. E quando você faz isso, é que combina essa 3 aqui. Deixa eu apagar esse acorde aqui. Quando você combina essa 3 com essa 4... Eu estou mostrando a tela? Tô. Essa 3 com essa 4, o que acontece? Quando você, por exemplo, vai encontrar um intervalo, você já, por exemplo, sétima maior de sol, aí eu tô aqui, aí eu faço aqui, eu falo, isso aqui é um Fá sustenido. Por quê? Porque eu sei que essa nota é Fá sustenido porque eu treinei o item 3,
que é aquele negócio de tocar, né? Por exemplo, Fá sustenido tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você vê ele. Então você sabe onde ele tá. E aí uma coisa meio que dá as mãos para outra, né? Uma coisa escora a outra. E isso é que faz com que a sua segurança para improvisar seja muito grande, porque você está tocando, você está vendo as coisas, está entendendo as frases, você absorve muito mais. Você vai assistir uma aula sobre improvisação, você entende, entendeu? Você vai aprender uma parte teórica de uma escala, você entende, porque as notas ficam muito claras. Você vai executar aquilo na prática, você entende. Sacou? Cadê eu aqui? Tô aqui. Ó, Pedro, Faria e Juan. Então, não tenho hábito. O Juan tá falando ali. Então, isso faz muito sentido, porque se os intervalos são o bloco de construção da música para tudo, você tem que ter intimidade com eles, porque você vai conseguir enxergar tudo. Quando você for aprender um shape novo de qualquer coisa, ou uma frase nova, se eu te ensinar uma frase, por exemplo, aqui, eu te ensino, sei lá, eu falo pra você, eu te ensino uma matriz, né? Eu te ensino, sei lá. Aí você, pô, isso aqui tá aplica no acorde do Dó maior. Você fala, caraca, eu tô vendo. O cara parte da sétima menor, aproxima pra sétima maior, aí vem na nona, cerca aqui com a nona menor, volta na sétima maior e, quer dizer, ele foi encurralando a fundamental. Por quê? Porque eu tô vendo a fundamental. E depois ele finaliza com a terça. Por quê? Porque eu tenho esse outro acorde aqui, eu tô vendo que isso aqui é terça. Entende? Isso facilita as inversões também, isso facilita geral. Então, recomendação tá aí, finalizamos o seu plano de estudos. Isso aqui é um negócio que você faz assim, ó. Vamos lá, vamos supor que você tenha... as pessoas falam assim, eu não tenho muito tempo para tocar, para estudar e tal. Bom, vamos lá, você tem uma hora, você tem, sei lá, 40 minutos. Vamos lá, 40 minutos por dia. A gente tem muito mais do que isso porque a gente gasta tempo com outras bobagens. Então a verdade é que a gente tem muito mais tempo mesmo. Se a gente parar de focar naquilo que não dá resultado pra gente, que não leva a gente para onde a gente realmente quer, não te leva, se você parar de focar nas coisas que não te levam a improvisar sem pensar em escala, você vai realmente conseguir arrumar mais tempo. Mas em suma, vamos lá, 40 minutos. Se você tem 40 minutos, eu recomendo ali que você faça no item 3, 10 minutos de reconhecimento de nota e você vai ter meia hora para fazer isso aqui. Se você fizer isso aqui, você já está fazendo um baita estudo. E depois com isso, você fazendo isso aqui com os intervalos, aí você vai estudar seus shapes, revisitar os seus shapes de escala, de arpejo, e eu tenho certeza que você vai olhar para os shapes de escalas que você já toca, tanto pentatônica, qualquer coisa, com um outro olhar, tá? Com um outro olhar. Um jogador de xadrez, ele olha para o tabuleiro de uma maneira diferente que a maioria das pessoas olha. Porque ele está vendo jogadas, ele está vendo estratégias, ele está vendo as coisas. Porque ele treinou a mente dele para olhar para aquilo de uma maneira diferente. É assim que a gente tem que olhar para a guitarra, porque a guitarra é um tabuleiro de xadrez. Ela não as notas não estão explícitas como no piano. Então a gente precisa fazer esse treino para o nosso cérebro entender, tá? Faça isso e você vai perceber. Então, ó, com 40 minutos com a guitarra, se você fizer isso nos próximos meses, você vai perceber que depois, quando você for tocar seus shapes, quando você for improvisar, você vai enxergar. Agora é aquela coisa, tem aquela história, né, que é eu preciso ver para crer. É uma história do Tomé, São Tomé. Preciso ver para crer. Só que aqui nesse caso você precisa crer para ver. Se você não fizer, não acreditar que isso vai acontecer com você, e você não fizer isso aqui, você não vai ver. Mas se você fizer, você vai ver isso acontecer na sua mão, você vai perceber a mudança. E eu acredito que se você tem 40 minutos e você focar nisso, você está investindo tempo.
você está focando, você está otimizando o seu tempo, porque isso vai transformar a maneira como você vê tudo, como você toca suas músicas, como etc, tudo, tá? E aí, as outras duas partes do início que eu falei, que são sem a guitarra, aí é sem a guitarra, aí é o tempo que você quiser, que você puder encaixar. Onde que eu encaixo isso, Thiago? Sei lá, aí é com você na sua vida. Você vai dar teu jeito aí. Como é que você faz? Você vai trabalhar em outro bairro, você tem que pegar trânsito, sei lá. Às vezes você passa 40 minutos no trânsito, isso já é mais do que o suficiente para você fazer a primeira parte, todo dia. 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, e vamos lá. Você não tem tempo, tá? Mas você tem 40 minutos para estudar guitarra. E aí você passa 40 minutos no trânsito para ir e voltar, quer dizer, deu sei que é bom de conta aí, 104, 40 minutos, 2 horas, cara. 2 horas, já virou 2 horas. Se você tem 2 horas para tocar, para estudar guitarra, e faz a outra parte sem a guitarra, consegue 2 horas fazendo a outra parte sem a guitarra, de ouvir música, fazer o banho de som e fazer a parte da internalização, já virou 4 horas. E 4 horas por dia você masteriza qualquer parada em pouco tempo. Qualquer coisa. Se você estudar 4 horas de matemática por dia, com um método, obviamente, um plano de estudos que realmente está te levando para o lugar onde você tem que ir, cara, olha lá, Juan disse ali 1h20. E vocês estão assistindo? Quanto tempo vocês têm com a guitarra, assim? Vocês passam com a guitarra? Com a guitarra. Escreve no chat aí, por favor. Então, 1h20 dá para fazer um estrago ali, ó. O Juan pode fazer, por exemplo, nos primeiros dias, talvez no primeiro mês, né? Porque vai depender do tempo que você vai levar para internalizar isso. Mas se você fizer 10 minutos, Juan, se você fizer 10 minutos da parte 3, de memorizar o nome das notas, e o resto passando ali com os intervalos, entendendo? Talvez daqui a um mês você já vai ter sacado essa parada, não vai precisar mais fazer, e aí você vai gastar esse tempo estudando as outras coisas, estudando frases, entendendo as frases, entendendo os acordes, em suma, você vai entender muita coisa, tá? E outra coisa, para finalizar, eu não recomendo que você passe de 50 minutos seguidos. Depois de 50 minutos, dá uma pausa, vai beber uma água, vai fazer alguma coisa, porque depois disso, o nosso cérebro cai muito o rendimento, a produtividade. Acho que parece que cai mais de 50%, eu não sei exatamente o número, tá? Mas cai muito. Então, se você forçar ali, eu vou estudar 4 horas sem parar, você está meio que não aproveitando o potencial do seu cérebro. Então dá um tempo para ele, bebe uma água e depois você volta, que aí você volta com 100% de novo. Nessa parte, pergunta aqui, ó, nessa parte, deixa eu até pegar aqui, eu vou colocar aqui assim, calma aí. Não, apertando o botão errado, cara. Aqui. Pergunta aqui, ó. Pergunta foi essa aqui. Vamos aumentar isso aqui. Pronto. Pergunta é essa. Nessa parte de memorizar as notas, você faz uma por dia ou todas no mesmo dia? Todas no mesmo dia é muita nota. É muita coisa e aí os 10 minutos você não vai dar conta. Então, pega uma por dia. Entendeu?
e volta na aula 1, porque não é só a nota, né? Você tem que pegar e contextualizar ela harmonicamente, como terça, como quinta, como fundamental, no acorde maior e menor, pelo menos. Se você fizer isso, muda tudo. E por que que muda quando você faz isso? Você toca a nota, tá? E depois você toca... Em suma, eu não vou explicar aqui de novo, tá na parte 1, qualquer coisa você vai lá e assiste, se você não assistiu. Quando você faz aquilo, você está criando sinapse. Então você está conectando o fato de você tocar um negócio e enxergar ela de um ponto de vista diferente, intervalar, porque você também vai treinar os intervalos, então você vai ver que é de verdade, isso aqui agora é terça, porque o acorde está invertido, não sei o quê. Você está ouvindo uma coisa diferente, você tem um estímulo auditivo, visual, tátil, tá? Então você está envolvendo muitos sentidos nesse processo. E quando você envolve muitos sentidos nesse processo, você internaliza. E quando você internaliza, a gente sabe o poder da mente subconsciente, né? Tanto assim que você dirige teu carro, conversando com o cara do lado, de repente você, não sei o que, você passa aqui, teu olho já viu o retrovisor. Você não falou, agora eu preciso olhar o retrovisor. Não, teu olho fez isso aqui, ó. Entendeu? Ele olhou para cá, você olha para lá. Todo aquele comando acontece num piloto automático. E esse piloto automático chama-se mente subconsciente. Tá? Então é isso. Faça uma nota. E assim, você pode organizar isso da seguinte forma. Se você for um cara bem organizado, você pode fazer, cada dia você faz uma nota. E aí depois que você acabar, você começa de novo. Até você sentir que só de olhar para a guitarra você está vendo. Tá? Se você não for um cara muito organizado, aí você, sei lá, passa uma semana fazendo uma nota para você gastar mais tempo com ela, tá? Mas isso é de cada um. Tem gente que prefere fazer uma por dia. O que eu só não recomendo é você fazer todas as notas no mesmo dia, porque aí os 10 minutos não vão dar conta. Ó, dia de semana 40 minutos, final de semana 2 horas e 2 horas a 3 horas. Pedro Faria. Bastante tempo. Dia de semana é correria, né? Eu sei como é. Correria. Então, quando pegar... sabe por que a gente não tem evolução? Porque quando o cara não tem evolução, é porque ele está repetindo as mesmas coisas. E a gente vai ficar tentado absurdamente a fazer isso. Sabe por quê? Porque tem uma parte do teu cérebro que se chama sistema límbico. E essa parte não quer saber de guitarra nenhuma. Quer que você descanse. Entendeu? E ele vai fazer o possível para economizar energia. Então tudo que gasta energia, ele vai fazer um esforço para você não fazer. Tá? Ele quer acumular energia, essa parte do sistema límbico, que não é o neocórtex, que é a razão, que é essa parte do cérebro que você está me entendendo agora. E aí o que acontece? Toda vez que você for tocar uma coisa nova, aprender uma coisa nova na guitarra, você vai sentir uma resistência grande. Por quê? Porque você vai estar na mente consciente, e a mente consciente processa informações a 40 bits por segundo. E a mente subconsciente 40 milhões de bits. Então, quando você vier para cá para uma coisa nova, o seu cérebro vai sentir aquela resistência de, cara, isso está difícil, porque está realmente travando. E aí o sistema límbico vai lá e fala assim, deixa isso para lá. Volta para o negócio que você já sabe. Aí você toca o quê? Fica viajando lá, bota um backing track maluco, fica tocando qualquer coisa para cima e para baixo, fica brincando com o instrumento, aí passou, agora tem que ir embora. Aí continuou no mesmo, entendeu? Agora, é óbvio, tem um dia, vai lá, curte. No dia que você tem mais tempo, vai lá, vou passar aqui agora um tempo tocando o que eu quero, entendeu? Curtindo um cadinho também, porque é legal. Mas assim, se você fizer, se você estudar uma coisa nova, você vai sentir essa resistência na hora, mas no longo prazo você vai sentir o prazer da evolução. Entende? Então é um perde-ganho. É igual barraca de soldado, né? Ou tapa a cabeça ou tapa os pés. Não dá pra fazer as duas coisas. Então é aquela coisa. Se você... deixa eu pensar aqui como é que eu organizo isso.
na minha cabeça. Se você como é que eu vou dizer isso? Se você faz o comum que você já faz no dia de, sei lá, pega a escala, toca umas pentatônicas, toca umas frases, fica ali, toca uma música que você já sabe, fica ali improvisando nas coisas que você já sabe. Você tá, no curto prazo, tendo prazer de fazer uma coisa que você já te dá prazer, você já consegue, já é legal. No longo prazo, você não evolui e aí se sente frustrado. Se você foca com o teu tempo, o pouco tempo que você tiver, ou muito ou pouco, em fazer uma coisa nova, em focar numa coisa nova, para você realmente evoluir, no curto prazo vai ser ruim, porque vai te tirar da zona de conforto. Tudo que tira a gente da nossa zona de conforto é ruim. A verdade é essa. Entendeu? Só que no longo prazo, você vai sentir o prazer da evolução. E o prazer da evolução é viciante, ok? Um grande abraço para vocês, um bom dia e a gente se vê mais tarde. Até mais!